Paz do Senhor a todos nossos irmãos videologados, que Deus abençoe a todos, nossos irmãos também da rádio Restauração Online, que Deus abençoe. Vamos, mais uma vez dar início a uma escola bíblica, e hoje primeiro dia, no horário novo, normalmente nosso horário era domingo, às 17 horas, mas em virtude dessa abertura gradual dos cultos presenciais, então nós estamos adiando, nós colocamos então de domingo para feira a escola bíblica online, para que os irmãos então no domingo não tenham problemas em relação a ter que escolher entre uma escola e outra. Os irmãos que desejam participar das duas escolas, presencial lá na sua igreja, na sua congregação, e também na virtual, então não tenham problemas, Então nós estamos aqui e vamos dar início. Lição de número 11, os planos de condenação irreversíveis e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Antes de falarmos, vamos orar e pedir a bênção e a direção de Deus sobre esta aula. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora diante de Ti, Senhor. Aleluia, para te dar graças por essa oportunidade, mais esta noite o Senhor nos dá. Aleluia, de vida, Senhor, de saúde. Aleluia, de oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Agora, no nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre essa escola bíblica, sobre cada um dos irmãos que já estão conosco, logados, e aqueles também que irão chegar em seguida. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, estende as Tuas mãos, vem abençoar os Teus filhos, vem abençoar esta aula, vem nos conduzir neste assunto, ó Deus, vem nos conduzir neste trabalho. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, que a Tua palavra seja ministrada segundo o Teu querer, segundo o Teu projeto, segundo aquilo que o Senhor tem estabelecido para esta noite. Aleluia, na vida de cada um dos Teus filhos, na vida de cada um dos irmãos, das irmãs. Em nome de Jesus, Teu Filho, Pai, eu clamo a Ti nesta hora e Te dou graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estudamos na aula passada sobre a lição de número 10, que era com o tema em relação aos projetos de Deus, os planos de condenação. Então estudamos uma síntese dos planos de condenação, os planos alternativos, porque Deus sempre tem um projeto ideal. E esse projeto ideal de Deus, a Bíblia nos mostra que o desejo dele é que todos sejam salvos. Então existe para cada pessoa um projeto ideal para que ela seja salva, para que ela seja abençoada. Mas essa pessoa pode rejeitar esse plano ideal, pode rejeitar este projeto ideal que Deus tem estabelecido para a vida dela. E no momento que ela rejeita, que ela toma decisões que afastam desse plano, então se aplicam para a sua vida planos alternativos, que no primeiro momento, na medida que ela se afasta de Deus, são planos que ao cabo dão em planos de morte, ao cabo do plano dá em morte. E nós vimos que Deus estabelece caminhos, formas de a pessoa sair desses planos alternativos de morte e retornar ao plano ideal. Diretamente ao plano ideal, se ela não estiver tão afastada, ou gradativamente sai de um plano alternativo e entra em outro plano alternativo estabelecido por Deus, e desse outro plano alternativo vai haver uma encruzilhada em que a sua decisão vai levar aquela pessoa para um plano alternativo, que progressivamente vai aproximar ele de Deus, saindo de plano alternativo para outro e de outro para outro, de forma que cada vez ele fique mais próximo de Deus. Muito bem, estudamos também na aula passada
né, nas duas aulas anteriores, né, nós ministramos a lição 10 em duas aulas. Então, sobre o que determina o estabelecimento de planos de morte. Quais os fatores que fazem com que seja aplicado para aquela pessoa um plano de morte. Então veja, o que Deus quer é sempre um plano de vida. O que Deus quer é sempre um plano de salvação. Mas aquela pessoa faz com que um outro plano seja aplicado para ela. Como semelhantemente, né, a lei humana, né, existe um paralelo, né, da justiça humana, embora não se compara a justiça humana, que é uma justiça relativa, com a justiça de Deus, que é uma justiça perfeita. Mas no plano humano a pessoa nasce para ser uma pessoa bem-sucedida, né, estudar, mas as suas decisões vão direcionar ela. As suas decisões vão fazer isso. Aquela pessoa, se ela não quer estudar, ela vai entrar, né, em um caminho de deficiência, e quem sabe vai acarretar outros problemas para ela. Se aquela pessoa for tomar uma decisão levando ela, por exemplo, ao mundo do crime, ela vai colher consequências, ou um perfil de desonestidade, ela vai colher consequências daquilo. Então vejam, a questão da semeadura e da colheita é uma coisa muito presente na nossa mente, né? Porque isso aí é algo visualizável. E a Bíblia nos mostra então que Deus estabeleceu planos. E de forma semelhante, na verdade, não só semelhante, mas esse paralelo, né, do mundo físico está conectado com aquilo que Deus estabelece. Deus escreve um plano, Deus escreve um projeto, e esse projeto de Deus também se reflete no mundo físico. E quando a gente enxerga isso acontecendo no mundo físico, se torna claro que a pessoa é responsável, né? A pessoa é responsável pelo plano onde ela vai estar inserido. Deus quer que ela esteja no projeto ideal, que é um projeto bom, mas as decisões daquela pessoa vão levar ela a se enquadrar em um outro projeto que Deus tem pré-formado. Deus tem vários projetos pré-formados, né? Então estudamos na aula passada sobre algumas coisas que determinam que essa pessoa saia de um projeto ideal e vá para um projeto alternativo, ou de um projeto alternativo vá para um outro projeto alternativo que pode ser mais distante ou mais próximo do projeto ideal de Deus. Muito bem. Nós estudamos também sobre os mecanismos para resgatar uma pessoa dos planos de morte. Então isso, para a pessoa sair de um plano de morte e ir para um plano, um plano ideal, ou se aproximar do plano ideal de Deus, então existem vários mecanismos, o arrependimento, a renovação da mente, crucificação da carne, amar a Deus e aborrecer o mundo, esse sistema chamado mundo. E depois estudamos também o processo de resgate de uma pessoa dos planos de morte. Então, quais as atitudes, quais as fases, vamos dizer assim, de um projeto de resgate da pessoa de um plano de morte. E por fim, nós encerramos a lição então falando sobre como superar eventuais consequências. Então nós vimos que a pessoa que está num plano de Deus, um plano, todos os planos são estabelecidos por Deus, Deus pré-forma, e cada plano vai ser aplicado à pessoa em virtude das suas decisões. Então, quando uma pessoa está no caminho alternativo e ela quer retornar para o caminho ideal, e dessa forma ela vai então retornando, se não diretamente para o caminho ideal, mas para caminhos alternativos que aproximam ela do projeto ideal, ela tem que ter duas coisas, muito presentes na sua vida, que é fé e perseverança. Fé e perseverança. Às vezes a pessoa quer estar no caminho ideal
retornar ao caminho ideal de uma hora para outra e estar numa perfeição, aquela vida plena de comunhão com Deus, né? Mas ela não quer passar, né, por um processo de aproximações sucessivas, né, e progressivas. Então Deus vai colocando a pessoa num caminho. Então, quem sabe um caminho alternativo naquele caminho aquela pessoa vai ser trabalhada, sua natureza humana. Aleluia. Quem sabe sua natureza humana nunca foi quebrada, nunca foi contrariada. Então Deus leva aquela pessoa por um caminho que é difícil, mas é um caminho que vai levar ela, vai conduzir ela a essa experiência de renunciar a essa natureza humana, de aprender esse projeto de Deus. E na medida em que a vida dessa pessoa for sendo trabalhada por Deus, Deus então vai colocando ela em encruzilhadas, em fendas, como nós já estudamos, demos essa encruzilhada no nome de fendas, e ali ela vai decidir então. Então Deus coloca por caminhos que são necessários para aquela pessoa, para ela ser aperfeiçoada, para ela ser trabalhada, para ela ser conduzida. Agora, muitos estão no caminho alternativo, mas eles não se deixam trabalhar por Deus naquele caminho, eles não se deixam ser conduzidos por Deus, e por vezes são impacientes, e acham que, quem sabe, Deus está levando eles para um caminho de oração, de jejum, e eles querem resultados imediatos e não admitem viver naquela situação sem ter um resultado imediato, e isso faz com que a pessoa desista. E nós já estudamos isso, que nos planos de Deus existem caminhos, a gente quer que seja tudo direto, tudo retinho, tudo perfeito. Mas nós já estudamos que os projetos de Deus, o caminho de Deus para nós, mesmo o caminho ideal, são caminhos que por vezes possuem curvas. Por quê? Porque Deus trabalha nesses projetos olhando todo o sistema que nos envolve, o ambiente que nos envolve. Ele sabe como é carnal, ele sabe que existe uma pressão do mundo, ele sabe que existe uma ação do diabo, dos demônios quando aquela vida daquela pessoa. Então Deus vai trabalhando, Deus vai levando por curvas, que a pessoa tem que, quem sabe, alguma coisa, Deus coloca naquele caminho para levar a pessoa para a oração, para o jejum, para que ele trabalhe na vida daquela pessoa. Daqui a pouco uma outra curva, para a pessoa largar alguma coisa que está na sua natureza humana e ela não conseguiu renunciar ainda. Então Deus vai levando por curvas. Esse é o caminho. E a pessoa que não tem perseverança, não tem fé, ela acaba não se submetendo a esse projeto de Deus, não entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, que estão no propósito de Deus, está no propósito de Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem, mas nem tudo que coopera para o bem daquela pessoa é o que aquela pessoa imagina. Isaías 55 no Bíblia nos mostra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Então o pensamento humano, ele está condicionado a fazer as suas avaliações segundo o que é terreno. Mas Deus está olhando para o interior da pessoa, Deus está olhando para o futuro. Então é necessário a pessoa que está nesse caminho que ela tenha fé e tenha perseverança, fé na palavra, convicção na palavra, que ela insista na palavra. Por mais surpreendente que seja o momento que esteja vivendo, mas a sua fé se mantém viva e a perseverança faz com que ela permaneça naquele projeto. Muito bem, isso aí então nós estudamos na aula passada. E hoje então nós vamos estudar sobre os planos de condenação irreversíveis e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, os planos de condenação irreversíveis, então, são aqueles planos em que a pessoa entra e não tem mais uma encruzilhada, não tem mais uma rótula,
né? Como diz o castelhano, na rotunda, né? Não existe como sair dali. Então Deus estabeleceu algo definitivo para aquela pessoa. Então existem algumas situações levadas pelas decisões da própria pessoa. Não é que Deus colocou ela ali, não. As decisões dela fizeram com que um caminho pré-formado por Deus se aplicasse à vida daquela pessoa. Então ela vai entrar num caminho e aquele caminho ali não tem mais como ela sair. Um caminho de condenação irreversível. Agora, que tipos de planos que nós temos, né? Planos ou caminhos, né? Vamos usar a palavra planos, né? Que é uma nomenclatura, uma denominação que a gente vem usando mais constantemente, né? Então, um plano, o que é um plano de condenação irreversível? É um plano que a pessoa, quando, em virtude das decisões daquela pessoa, aquele caminho se aplica a ela, ela não tem mais como sair. Então nós vemos que existem, podemos classificar assim, didaticamente, né, para nós compreendermos, os planos absolutamente irreversíveis, que realmente a Bíblia expressamente fala, não tem volta. Ou seja, esse caminho aqui não tem como sair dele, porque não existe perdão para uma situação dessas. Não existe condições de a pessoa reverter aquela situação onde ela está inserida. Então a Bíblia nos mostra que um desses casos é para aquele que blasfemou contra o Espírito Santo. Então aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não consegue mais sair daquele caminho. Ele não consegue mais. Por quê? Porque a força que poderia fazer ele sair daquele caminho, essa força ele não possui mais. Vamos colocar assim, é como se um carro está descendo uma lomba, e naquela lomba ele tem duas forças que fazem com que ele desça e possa retornar, que é o câmbio e o freio. Agora imagine um carro que não tem mais freio e não tem mais a força do câmbio segurando o carro. Não tem como ele voltar. A pessoa pode até ela pode até ver que aquele caminho está ruim, mas ela não consegue mais retornar. No caso do carro, o carro não consegue mais retornar. Quando ele está descendo na ladeira, a pessoa tirou daquele carro o câmbio, tirou o freio, não tem mais como ele voltar. Está perdido. Então existe, irmãos, uma força que faz com que nós retornemos. Quando a gente entra num caminho, um caminho de condenação, existe uma força chamada ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz com que a gente retorne, ele nos leva ao arrependimento. Mas quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É falar diretamente contra ele. E a Bíblia nos mostra exatamente uma situação em que isso aconteceu quando Jesus trouxe esse ensinamento. Então, nesse caso, esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Um outro caso em que não há reversão, por isso que é um plano absolutamente irreversível, é o caso em que a maldade e a obstinação de uma pessoa levam ela então a ter contra si um veredito, o estabelecimento da justiça de Deus. Então Deus vai dando oportunidades para a pessoa se arrepender, vai dando oportunidades. Quem sabe aquela pessoa teve contato com pessoas enviadas por Deus para levar ela ao arrependimento, mas ela não aceita aquilo.
ela endurece seu coração. Pessoas vão lá e exortam ela, mas ela permanece no pecado. Então chega um ponto que aquela pessoa vai se corrompendo tanto, ela vai ficando tão má, tão distante de Deus, tão dominada pela prática do pecado, que se estabelece então agora um plano de juízo. E Deus então começa a usar essa pessoa, ou melhor, não usar, Deus ou executa o juízo, a pessoa tem um problema, enfim, que é o juízo de Deus sobre a vida dela, ou Deus até retarda o juízo, mas usa a maldade daquela pessoa para que um plano de juízo se estabeleça para uma outra pessoa. Então muitas vezes Deus faz isso. A pessoa olha assim, mas esse homem é tão mal, por que ele está vivo ainda? Por que ele continua fazendo mal? Porque Deus está fazendo com que ele seja parte integrante de um outro plano de juízo. Então nós já estudamos sobre isso, que Deus usa até mesmo falsos profetas, Deus usa até mesmo líderes apóstatas, Deus faz com que eles permaneçam mais um tempo, embora estejam condenados, mas Deus permite que eles continuem vivos, continuem em ação, continuem em atividade, porque eles passam a fazer parte de um outro plano, e nós já estudamos sobre isso. Um plano em que Deus vai trabalhar em outras pessoas. Ou quem sabe Deus vai provar outras pessoas. Então, nessas situações, aquela pessoa está num plano absolutamente irreversível. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre vasos de ira numa outra lição, mas aqui estamos apenas mostrando assim bem superficialmente, que existem projetos que são irreversíveis. A pessoa, quando aquele caminho é aplicado a ela, aquilo ali não tem mais volta. E existem também caminhos que são relativamente irreversíveis. Relativamente irreversíveis, por que nós colocamos aqui relativamente irreversíveis? Porque a Bíblia não fala expressamente, como fala no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que aquele pecado não tem perdão. Mas a Bíblia nos leva a entender que não há perdão. Por quê? Porque para que haja perdão para um pecado, é necessário primeiro o arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende, então ela abre porta, ela abre o caminho para que haja o perdão em relação ao seu pecado. Se não houver arrependimento, então fatalmente uma consequência óbvia e natural vai ser que ela não conseguirá mais se arrepender. Então a Bíblia nos mostra, Mateus capítulo 12, versículo 31, Mateus capítulo 12, versículo 31, nós vamos ler lá uma passagem bastante conhecida da igreja, os irmãos que estão mais tempo na igreja, que é Jesus falando justamente nessa situação que nós mencionamos, quando lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, e os fariseus então murmuravam dizendo, ele não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E Jesus então, nesse momento, alguns versículos mais adiante, do Mateus capítulo 12, ele mostra então que aqueles homens que estavam acusando ele de estarem expulsando aquele demônio por Beelzebu, ou seja, como se Jesus estivesse sendo usado por demônios para expulsar aquele demônio, sendo que eles sabiam que Jesus não estava sendo usado por demônios. Jesus mesmo explica como é que um demônio vai expulsar outro demônio. Uma casa dividida não subsiste. Então não é nem racional isso.
Então vejamos, nesse caso, aqueles homens, conscientemente, sabendo que Jesus estava agindo de acordo com algo de Deus, mas para deter o avanço do Evangelho, para deter o ministério de Jesus, eles acusaram de Jesus de estar agindo sob influência de demônios. Então quem que eles acusaram aí? Na verdade, eles acusaram quem estava movendo Jesus, que era o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo que estava movendo Jesus foi diretamente atingido. Eles chamaram o Espírito Santo de Beelzebu. Eles chamaram o Espírito Santo de maioral dos demônios. E eles sabiam que não era isso. Eles não estavam na ignorância. Não, eles queriam, para eles, qualquer coisa que eles pudessem fazer para deter o crescimento do ministério de Jesus era válido. E quando as pessoas que hoje fazem isso também, quando vem uma pessoa e querem deter o crescimento daquela obra, eles acusam aquela pessoa de qualquer coisa. E não se dão por conta de que eles não estão blasfemando contra uma pessoa, estão blasfemando contra aquela pessoa, contra aquele que está movendo aquela pessoa, que é o Espírito Santo. Então, nesse caso, Jesus claramente fala: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se não houver a ação do Espírito Santo, não há arrependimento. Então veja, nesse caso, aquela pessoa, a sua decisão fez com que fosse aplicado para ela um caminho que não possui mais volta. Ele rejeitou o Espírito Santo, ele ofendeu o Espírito Santo. Temos aqui uma pergunta, vamos ver aqui. Irmã Jéssica, né, ela pergunta assim: se uma pessoa que não conhece a Deus e não sabe que é blasfêmia, blasfemar, também não tem perdão? Essa pessoa que blasfemou não pode ser alcançada para a salvação? Veja, irmãos, no caso que nós lemos aqui, né, Mateus capítulo 12, nós vemos claramente que houve a consciência daquelas pessoas. Elas sabiam quem era Jesus. Imagine, as pessoas estavam falando que era Jesus. Jesus estava se manifestando ali. Então, uma pessoa que está na ignorância, nem sabe o que está dizendo, ela nem não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe que ele é um inimigo de Deus, né, como todo pecador é. Então essa pessoa que nem sabe o que está dizendo, ela ofende o Espírito Santo, né, ela está num pecado, né, num pecado genérico, vamos dizer assim, né? Mas ela não foi conscientemente querendo deter, né, e acusar o Espírito Santo que estava na vida de uma pessoa. Agora, qual é o nível de consciência daquela pessoa que blasfemou em relação ao Espírito Santo? Qual é o nível de consciência dela? Só Deus sabe. Então, como é que a gente pode dizer assim, se a pessoa blasfemou? Qual é o nível de consciência dela? Até que ponto ela sabia que estava falando contra o Espírito Santo que estava na vida daquela pessoa para deter o ministério daquela pessoa? Isso é uma coisa que só Deus sabe. Agora, nós vamos ver o resultado disso exatamente no que acontecer depois dessa blasfêmia. Porque se essa pessoa que proferiu a blasfêmia se arrepender naquele momento ou mais tarde, é sinal que não houve essa consciência, essa intenção, essa decisão, né, da sua alma de blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo foi lá e convenceu ela. Não existe, irmãos, como nós nos arrependermos de uma forma genuína sem a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio ao mundo exatamente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a ação dele. Então, não existe
um arrependimento que leva à salvação sem que haja uma ação do Espírito Santo. É aquele arrependimento efetivo que leva a pessoa a arrepender-se da sua própria natureza. Então, como que uma pessoa vai arrepender da sua natureza? Não tem como. Não tem como eu me arrepender da minha natureza. Eu só consigo me arrepender da minha natureza e querer nascer de novo, desejar o novo nascimento e pedir a Deus o novo nascimento, né? Expressamente ou não, mas desejar no meu coração, quando eu entendo, quando eu experimento uma nova natureza e eu desejo essa nova natureza. Glória a Deus. E essa nova natureza que eu passo a conhecer, isso me é revelado pela ação do Espírito Santo. Então não há novo nascimento sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo que nos leva a esse arrependimento pleno. Então, se essa pessoa, qual é o nível de consciência dessa pessoa que blasfemou? Se ela se arrependeu, é que ela fez na ignorância, ela fez sem ter aquela intenção, aquela determinação de blasfemar contra o Espírito Santo, como aqueles fariseus fizeram neste relato bíblico. Tá certo, irmã? Eu creio que era essa a sua pergunta. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso adiante. Então veja, irmãos. Bom, nós retornamos um pouquinho, né, que é uma pergunta sobre o blasfêmia do Espírito Santo, mas estamos agora falando aqui do pecado relativamente irreversível. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é relativamente, ele é expresso, não tem perdão. Então, a gente fala, né, com autoridade plena da Escritura, expresso, uma coisa clara, né, clara como o sol, vamos dizer assim, né, está ali expresso completamente. Agora, a Bíblia nos mostra que existe também uma outra ação que impede o arrependimento. Está lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, que nos diz o seguinte, né? Versículos 26 e 27. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Uma pessoa recebeu o pleno conhecimento da verdade, ela foi iluminada, ela entendeu o que é verdade. Ela entendeu o que é verdade. Isso aqui é verdade. O Espírito Santo iluminou o coração dela, iluminou o espírito dela. Aqui que a Bíblia diz: se depois de ter acontecido isso, ela ainda viver deliberadamente em pecado, o que aconteceu com essa pessoa? Ela recebeu o conhecimento da verdade e rejeitou. Porque ela teve conhecimento. Então, se ela viveu deliberadamente pecado depois, é sinal que ela rejeitou aquilo. Aquele conhecimento da verdade que ela já teve algum dia. Então, o que a Bíblia nos diz aqui? Já não resta para esta pessoa, Hebreus 10, 26 a seguir. Já não resta para essa pessoa sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, já não resta sacrifício pelos pecados, não tem mais como ser perdoado essa pessoa. Por quê? Porque ela rejeitou. Então, o que a Bíblia está nos falando aqui? Que pecado é esse aqui? É o pecado de apostasia. Então, o que é apostasia? Aquela pessoa que recebeu a revelação, mas aquela revelação, ela voluntariamente se opôs, rejeitou. Ela não quer mais. Ela sacrificou Jesus novamente, porque a revelação da palavra é Jesus. Ele é a revelação, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus.
Então, quando a pessoa recebeu uma vez, foi iluminado e rejeita, é como se ela estivesse crucificando, a Bíblia usa esse termo exatamente, como se estivesse crucificando, calcando aos pés, pisando em cima de Jesus, pisando em cima da palavra. Então vejam, na blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa ofendeu o Espírito Santo. Na apostasia, ela ofendeu a palavra, ela rejeitou a palavra. E Jesus disse que o Consolador que viria, o Espírito Santo, nos faria lembrar de tudo que ele tivesse dito, de tudo que ele era, porque ele, Jesus, ele é a própria palavra. Então vejam, nós precisamos, para sermos salvos, para nascermos de novo, nós precisamos da ação do Espírito e da palavra. É a ação do Espírito Santo e da palavra que nos leva a um processo de regeneração, de lavagem, de regeneração. Então, na blasfêmia contra o Espírito Santo foi um pecado contra o Espírito Santo. E a apostasia é um pecado contra a palavra, contra o Filho, contra Jesus Cristo. Então aquela pessoa, embora tendo a palavra diante de si, ela também não consegue se arrepender. E a Bíblia expressamente diz isso. Não resta sacrifício pelos pecados. Ela não consegue mais se arrepender. Aquela pessoa lê é como se ela tivesse rasgado aquela página. Ela recebeu aquela revelação, mas um dia ela chegou e rasgou aquela página. Aquela página não existe mais para ela. Aquela fração bíblica não existe mais, ela rejeitou aquilo ali. O seu coração se endureceu para aquela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe aquela pessoa continua indo na igreja, mas o seu coração está endurecido, não consegue mais se arrepender para aquela área de revelação que ela apostatou. E a Bíblia diz claramente, para essa pessoa não resta mais sacrifício pelo pecado. Então esse, irmãos, é o que nós classificamos aqui como planos de condenação relativamente irreversíveis. Plano relativamente irreversível. Então por que usamos relativamente? Porque a Bíblia não está escrito assim expressamente, como na blasfêmia, não existe perdão para o pecado de blasfêmia, mas aqui mostra claramente que não existe perdão. Então, para distinguirmos esse que é claro como o sol, expresso, com todas as letras, a gente coloca então isso aqui, relativamente irreversível, em virtude disso. Mas nós entendemos claramente que tanto um quanto o outro não tem mais perdão. Então se aplica para a vida daquela pessoa um caminho de condenação irreversível. Muito bem, irmãos. Aí nós entramos naquela pergunta, talvez eu continuei perguntando, mas assim como a irmã Jess perguntou sobre, e a pessoa como é que se sabe que ela blasfemou contra o Espírito Santo? E agora alguém pode perguntar, como é que se sabe que a pessoa apostatou realmente? Será que ela não foi levada por alguém, mas ela não rejeitou mesmo, Quem sabe ela largou aquela revelação iludido, mas ela não se decidiu contra aquilo, Então nós vamos estudar sobre isso um pouco mais tarde, exatamente qual é a situação daquele apóstata. E também, irmãos, a gente vê claramente no fruto daquela decisão que aquela pessoa está no caminho de apostasia. Porque o apóstata, ele é mais do que ter dúvida. A Bíblia diz o seguinte, que quando a pessoa tem dúvida, a gente tem que lutar ela para salvar ela da dúvida. Então não é aquela pessoa que tem dúvida, não. O apóstata é a pessoa que se opõe, é a pessoa que rejeita.
E é impressionante isso, que a pessoa que rejeita a santidade de Deus, rejeita a palavra de Deus, ela se torna inimiga. A gente vê na prática isso acontecendo. A pessoa, quando se torna uma apostata de uma doutrina bíblica, ela se torna inimiga daquela doutrina. Ela não tem mais temor, mas será que é de Deus? Não, ela é inimiga. Se eu vier alguém falar daquela palavra para ela, ela fica braba, ela fica furiosa. Então se vê claramente, como resultado desta ação, deste pecado, é claramente que a gente vê que aquela pessoa não consegue mais se arrepender. Aquela palavra não consegue mais tocar na vida daquela pessoa. É como se ela tivesse arrancado aquela página da sua Bíblia, arrancado aquilo ali de uma possibilidade, de aquilo ali vir a agir na vida dela. Então ela se torna inimiga. Então o apóstata também, o fruto, o resultado da apostasia, a gente vê muito claramente também. O endurecimento do coração em relação àquilo ali. A gente vê que realmente a pessoa está endurecida para o arrependimento. Por quê? Porque ela entrou, pela sua apostasia, que é uma ofensa direta contra Jesus, contra a palavra, ela entrou num caminho irreversível. Se aplica para ela no caminho irreversível, ela não consegue mais. Nós vemos alguns casos, que a gente pode exemplificar. O caso da rejeição à palavra do Senhor, lá em Cádiz Barneia. Já estudamos bastante sobre isso. Então lá em Cádiz Barneia existia uma direção: entre na terra prometida. Entre, é a terra nossa, mas eles rejeitaram aquilo ali. E veja, aí que nós vimos o fruto. Porque depois de eles terem rejeitado aquela revelação que Deus tinha dado a Moisés, e que Deus tinha dado também a Josué e a Caleb, quando Josué e Caleb começam a pregar para eles aquela revelação, veja, irmãos, aquela revelação, isso aí está lá em Números 32, versículos 8 a 12, quando Josué e Caleb começam a pregar para eles aquela revelação, eles não somente rejeitam, mas eles pegam em pedras para matar Josué e Caleb. Então veja, não existia mais espaço para arrependimento, eles tinham rejeitado aquela revelação de vitória, aquela revelação de ação espiritual que Deus tinha dado para Moisés e tinha dado para o povo. Aqueles 10 espias rejeitaram, eles ficaram inimigos daquela revelação. E quando Josué e Caleb quiseram pregar aquela revelação para eles, eles quiseram matar Josué e Caleb. Então a gente vê claramente o endurecimento do coração daquela pessoa que é apostada da fé. Não existe mais no seu coração espaço para arrependimento. Nós já estudamos sobre isso, mas quem sabe você não assistiu a aula, que depois eles até tentaram atacar, mas não porque eles se arrependeram, porque eles não queriam ficar no deserto, ou seja, eles rejeitaram depois o plano alternativo que Deus deu para eles. Porque Deus disse: vocês não querem entrar agora, não têm fé, rejeitaram essa revelação, então vocês agora estão num plano alternativo, vão ficar 40 anos no deserto. Eles rejeitaram aquele plano. E por rejeitar aquele plano, eles entraram na terra. Não por obediência, mas justamente por mais uma vez manifestar sua rebeldia. E lá eles foram, naquele momento, Deus disse para eles: vai acontecer isso com vocês. Vocês vão ser completamente derrotados. Vocês vão entrar num outro plano alternativo aqui, de derrota, e muitos vão morrer. E eles entraram naquela guerra e voltaram completamente arrasados. Por quê? Pelo endurecimento do coração deles, eles não conseguiam aceitar a revelação de Deus. Nós temos também um caso, um outro exemplo de apostasia, no caso de rejeição à palavra de Deus pelo profeta novo. O profeta novo, naquela passagem que está lá no primeiro livro de Reis 13, versículos 13 a 24, ele nos mostra a palavra nos mostra que ele tinha uma mensagem de Deus. E Deus disse: não voto
não volta para este caminho. Né? Tu volta por outro caminho. Um caminho diferente, né, pelo caminho que tu vieste. E a Bíblia nos mostra então que o profeta velho vai lá e diz, né, e ainda assim tu não fica em lugar nenhum, né, entrega o recado pro rei e vai embora. Aí o profeta velho vai lá e diz, não é bem assim. E o que acontece, irmãos? Aparentemente a gente não entende, né, por que aquele homem morreu. Né? A gente até se choca, mas ele entregou uma mensagem tremenda. Como é que Deus permitiu que ele morresse? Nós vemos por que ele morreu, irmãos, justamente porque ele entrou no caminho de apostasia. A gente não se dá por conta do que aconteceu com ele. Se estabeleceu para a vida dele um plano alternativo de condenação. Né, a gente vamos ver aqui, ó, versículo 17, 1 Reis 13. Ele diz para o profeta velho, eu não posso voltar contigo, né, do 16 em diante, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por que foste. E aí o profeta velho diz para ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Aleluia. Agora veja, irmãos, por culpa de quem que aquele profeta novo entrou no caminho de apostasia? Por culpa do velho. Agora, o fato de ter sido culpa do velho fez com que não houvesse um caminho alternativo de condenação para ele? Não. Então muitas pessoas pensam assim, mas foi outra pessoa que me levou. Eu não tenho culpa disso. Né? A decisão é nossa. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, aquele profeta novo, no momento em que ele rejeitou algo de Deus, que Deus tinha dado para ele, ele entrou num caminho de condenação. E a Bíblia nos mostra então que ele morreu depois no caminho. Né? Foi atacado por uma fera e morreu. Um caminho de condenação em virtude de ele ter abandonado a mensagem, a revelação que Deus havia dado para ele. Mas pode uma pessoa de Deus entrar no caminho de apostasia? Claro que pode. Porque o que é o caminho de apostasia? É justamente isso. É a pessoa que um dia recebeu a revelação, mas ele rejeitou aquilo ali. Um dia ele entendeu. Um dia ele chegou ao conhecimento da verdade, mas ele rejeitou aquilo ali. Eu não quero mais isso. Agora veja, irmãos. Vamos estudar agora. Vamos estudar agora sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Já falamos um pouquinho sobre ele, mas é importante nós falarmos agora sobre aquilo que não é o pecado de blasfêmia, justamente para que os irmãos entendam isso. O que não é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja, nós já estudamos que esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é algo voluntário, é algo intencional. Agora, o que não é, né, as falsas blasfêmias contra o Espírito Santo? E por que é importante nós estudarmos isso? Porque muitas pessoas pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo e não blasfemaram. Né? Eles pensam, blasfemei. E já chegaram para mim pessoas desesperadas. E agora eu blasfemei e não tem mais perdão. Se a pessoa está arrependida, não foi blasfêmia.
porque é o Espírito Santo que está levando ele àquele estado de constrição, aquele estado de arrependimento. Então vejam, existem pecados que são contra o Espírito Santo, mas que não são blasfêmias. Então nós vamos estudar aqui, por exemplo, vemos aqui alguns exemplos dessas falsas blasfêmias, que não são blasfêmias, embora sejam também pecados que vão de alguma forma agir contra aquela pessoa e contra a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. O primeiro deles é o pecado contra o Espírito Santo. Por exemplo, a mentira contra o Espírito Santo. A gente vê lá Atos, capítulo 5, versículo 3, uma passagem também muito conhecida, de todos os irmãos, desde a escola dominical, infantil, aquele caso de Ananias e Safira. Então vejam, Ananias e Safira, qual foi o pecado deles? Foi de mentira. Eles mentiram ao Espírito Santo. A Bíblia diz assim, disse Pedro, Ananias, versículo 13 do capítulo 5 de Atos: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que tu mentiste ao Espírito Santo? Veja, isso aqui não era um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas era um pecado contra o Espírito Santo. Ele estava mentindo. Veja, ele não estava como aqueles fariseus fizeram de chamar o Espírito Santo de Beelzebu. Não. Não foi isso, não foi uma blasfêmia. Mas eles mentiram. Isso é um pecado. E veja que interessante, irmãos, que Deus ainda deu tempo para este casal. Quando ele chegou aqui, Pedro ainda falou para ele, mas aquele homem estava obstinado com a sua ideia. E aí ele acabou morrendo ali por causa daquilo. Entrou num caminho, foi aplicado para ele também um caminho irreversível, mas ele teve ainda, Pedro ainda conversou com ele. Quando chegou a mulher de Ananias, Pedro conversou com ela. Ela ainda teve alguma chance. Pedro perguntou, é verdade isso mesmo? Vocês venderam? E ela confirmou a mentira de Ananias. Então veja, irmãos, nesse caso aí, eles estavam obstinados, ou seja, embora não fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo, era um pecado contra o Espírito Santo, uma mentira. Eles poderiam ter se arrependido se não estivessem obstinados como estavam, e até poderiam, mas eles estavam com o coração completamente obstinado, mas aquilo ali era uma mentira contra o Espírito Santo e não uma blasfêmia. Então esse é um exemplo de um pecado contra o Espírito Santo que não é uma blasfêmia. Eu creio, eu posso entender, que Pedro até quis que a esposa de Ananias se arrependesse, porque ela conversou com ela. Ele deu uma chance para ela ainda. Mas a obstinação deles foi acima de uma possibilidade de arrependimento. Agora, o segundo ponto é o entristecimento do Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30, nos diz a palavra: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Então veja, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas entristece o Espírito Santo. Entristece. E quantas pessoas, irmãos, que estão entristecendo o Espírito Santo, sem estar por conta disso? Então falam que não deve, falam demais. Mas isso aqui não é pecado, mas falam. Veja, não estamos nem falando de murmuração. A murmuração é um pecado, é uma coisa condenada, tremendamente condenada. E mesmo a murmuração, irmãos, tem pessoas que murmuram, estão sempre reclamando, que não abrem mão de parar de murmurar. Você diz para ele assim, não pode murmurar. Ele não abre mão. Pode saber que está errado, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que murmurar. Então alguém pode dizer assim, mas vem cá, então a pessoa não pode criticar alguma coisa que está errada? Claro que pode. A Bíblia diz assim,
né, que nós devemos nos exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Se tem uma coisa com o teu irmão, vai ter com ele. Então a Bíblia é clara, ela não está dizendo que a pessoa tem que aprovar o que está errado. Agora, o que é murmuração? Murmuração não é você falar para conseguir consertar o erro. Vai lá com o irmão que errou, fala, conversa. Não, murmuração é falar contra uma pessoa. É você querer atingir uma pessoa. Você fala de alguém para alguém contra outra pessoa, você não está ajudando aquela pessoa de quem você falou. Você está atingindo ela, você está, né, como diz uma expressão popular, colocando uma faca pelas costas. Então isso é murmuração. Aquilo ali não vai trazer coisa alguma de produtiva, de benefício, não. A murmuração é algo maligno. Então é um pecado, a Bíblia mostra claramente que é um pecado, né? Mas, por vezes, tem coisas que não são pecados, mas são coisas que entristecem o Espírito Santo. A pessoa vai se esvaziar de Deus, ela está falando coisas vãs. É que a pessoa faz coisas ali na sua casa, ela está lá, passa o dia inteiro, por exemplo, ouvindo música clássica. É pecado ouvir música clássica? Tem alguma coisa obscena ali? Não. Mas a pessoa está o dia inteiro ali, está envolvendo seu coração com aquilo, está deixando de orar. Veja, o coração dela, ela vai orar, o coração dela fica aquela música tocando, né, na sua mente. Ela não consegue se ligar em Deus, não consegue se ligar na oração. Agora, é pecado ouvir música clássica? Não. O que tem de obsceno? O que tem de pecaminoso? Né, muitos hinos, inclusive, né, eles são feitos em cima de melodias clássicas, né, antigamente, né, os corinhos antigos, muitos deles, né, eram colocadas letras, né, em músicas que o povo conhecia, né, então uma melodia conhecida, né, feita por um autor clássico, enfim. Agora, se você começar a encher a sua mente disso, você não vai mais conseguir ligar-se com Deus, não vai conseguir mais orar. E esse tipo de coisa, irmãos, começa a entristecer o Espírito Santo. Começa a tirar o espaço do Espírito Santo. Embora não seja um pecado de uma forma expressa, não seja uma blasfêmia, mas começa a entristecer. Aleluia! Começa a tirar do Espírito Santo aquele contato que é o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Outra questão, irmãos, de ouvir a voz de Deus e não dar ouvidos. Será que, né, a pessoa que Deus fala com ela, né, mas aquela pessoa resiste, aquela pessoa não é aberta para o que Deus fala, o que acontece com aquela pessoa? Ela vai entristecer o Espírito Santo e vai chegar a um ponto que o Espírito Santo não vai mais falar para ela. Porque ele fala, aquela pessoa não possui aquela sensibilidade, aquela pessoa não atende Deus como Deus quer. Chega um ponto que o Espírito Santo se entristece e começa a não falar mais. A pessoa, ela deixa de ter aquela vida de comunhão com Deus, aquela vida de contato com Deus. Por quê? Porque entristeceu o Espírito Santo. Então veja, irmãos, isso é uma ação também contra o Espírito Santo, mas não é uma blasfêmia, mas é um entristecimento. Isso é terrível. É terrível porque a pessoa ela vai esfriando sem perceber, né? Só que ela pode se arrepender ainda. Daqui a pouco ela vai, né? Deus toca nela de novo, uma pregação, quem sabe uma mensagem, uma exortação, e aquela pessoa se acorda: meu Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo, tem misericórdia de mim, Deus. E aquela pessoa muda de atitude e novamente o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela, ela sai daquele quadro em que ela estava. Né? Então, em virtude disso, o crente tem que estar sempre se perguntando, né? E na culto de Santa Ceia é um dos cultos em que isso tem que ser feito, né? Analise a si mesmo. Né? Não somente no culto de Santa Ceia, mas em qualquer culto, qualquer momento de nossa vida.
Isso é uma análise diária que tem que ser feita. Então, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida? Eu estou sensível à voz do Espírito Santo? Sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sensível. A alegria do Espírito Santo com as coisas de Deus é algo que acontece na minha vida. Eu me alegro com aquilo que é de Deus. Será que eu me alegro? Aquilo ali é algo bom para a minha vida? Aleluia! Se aquilo ali não está mais me alegrando, o que está acontecendo? Onde eu estou dedicando meu tempo? O tempo livre meu, será que eu estou dedicando como Deus quer que eu dedique? Ou eu estou desperdiçando ele? Será que o Espírito Santo está alegre comigo nisso? Então veja, irmãos, nós precisamos entender que quando o Espírito Santo se entristece, quando o Espírito Santo se entristece na nossa vida, o crente que está em contato com ele precisa se entristecer também. Então, nós precisamos, quando o Espírito Santo se entristece, nós precisamos também ficar tristes. Eu digo uma coisa, eu falo, pode não ser um pecado, não foi uma palavra torpe, mas simplesmente foi algo que eu falei demais. Eu falei demais, eu não deveria ter falado aquilo, eu conversei demais. Eu me expandi demais, aquilo ali. Eu senti que o Espírito não se agradou. Quem sabe eu entrei em uma área de conversa. Quem sabe eu falei forte demais com aquele irmão. Fui resolver um problema, mas eu falei forte. Aleluia. Falei forte com o familiar. Quem sabe falei forte com a esposa. Falei forte com o filho. Aleluia. Quando nós estamos com aquela sensibilidade no Espírito. Oh, glorificado é o nome de Jesus. O Espírito Santo se entristece e aquela tristeza se transmite ao meu espírito. E na mesma hora eu sinto. Aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo está triste. Eu digo, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Aleluia, aleluia. Tem misericórdia de mim, Deus. Aleluia. Que coisa boa, irmãos, é quando nós temos essa sensibilidade. Quem sabe para outra pessoa aquilo ali não é nada. Mas você que tem o Espírito Santo, você sente a tristeza que o Espírito Santo sentiu. Aleluia. E aí, irmãos, que entra o perigo de a pessoa estar numa igreja que é uma igreja que não prega a palavra. Então, tem pessoas, irmãos, que quando se convertem, eles têm uma sensibilidade tremenda, porque eles têm aquele sentimento puro. Eles têm aquele sentimento puro. Então eles têm aquela sensibilidade. Agora vai estar naquela igreja. Ele sente que uma coisa entristece por isso, mas naquela igreja parece que não existe nada que entristeça. Fala, não, bobagem isso, bobagem. Isso é bobagem, não tem problema. Aquela pessoa quer orar, quer jejuar, mas naquela igreja isso aí não tem valor nenhum. Aleluia. Por quê, irmãos? A Bíblia nos mostra. Interessante, né? Que fala aqui da apostasia, mas fala de uma ação que acontece lá na consciência. Então diz assim, 1 Timóteo 4, 1 e 2, né, 4 versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Olha só por que eles apostatam. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Opa! Por que eles falam mentiras? E tem cauterizada a própria consciência.
a consciência deles não sente mais. Oh, glórias a Deus, a consciência não sente mais. Preste atenção numa coisa aqui, meus irmãos, que eu vou falar agora. Você só consegue perder aquilo que você tem. Você só consegue perder aquilo que você tem. Você nunca vai conseguir perder uma coisa que você não tem. Então, se você está numa igreja, né, ou quem sabe, você está convivendo com pessoas que você faz uma coisa e você se sente mal, e aquela pessoa não se sente, e você pensa assim, mas ele é crente também, ele vai na igreja. Como é que pode isso? Ele é até crente mais velho do que eu. Meu irmão, minha irmã, se você sente que está perdendo alguma coisa de Deus, você está perdendo aquele contato com Deus, é sinal que você tinha isso. E possivelmente aquela pessoa nunca teve. Possivelmente aquela pessoa nunca teve. Aleluia. Quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente está orando, daqui a pouco a gente se dispersa, a gente se distrai. Aleluia. Quem sabe você está ali, uma roda de pessoas, é aquela conversa, é aquela risadas, é aquela confusão. Aleluia. E você sente, não é um pecado, mas você sente que não há um domínio do Espírito naquele ambiente. Não há um domínio do Espírito Santo ali. Aquilo ali se transformou num ambiente dominado pela carne. Aleluia. E o Espírito Santo que está no seu espírito, ele que se entristece, você se entristece também. Aleluia, mas quem sabe uma outra pessoa que está ali não vai sentir isso. Por quê? Porque ela não tinha essa comunhão do Espírito Santo que você tem. Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos abençoe, irmão. Que nós venhamos ter essa sensibilidade espiritual. Sensibilidade. Que nós não venhamos a ser leprosos espirituais. O que é o leproso? Aquela pessoa que não tem mais tato. Ela encosta numa xícara quente e ela não sente que aquilo ali queimou ela, e aquilo ali vai destruindo o seu corpo. E muitas pessoas são assim, elas não têm mais tato, elas estão leprosas espiritualmente. Elas não sentem mais aquilo que prejudica a sua comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Que Deus nos abençoe, que a gente tenha essa sensibilidade da ação do Espírito Santo e da palavra. Se a gente sente alguma coisa, a palavra vai confirmar aquilo ali. Aleluia, que Deus nos dê uma consciência limpa para nós termos essa sensibilidade. Então isso também é algo que vai contra o Espírito Santo, mas não é uma blasfêmia. Mas isso aí pode nos matar. E depois, irmão, nós vamos aqui falar sobre os dardos inflamados do maligno, que também vão agir na mente de uma pessoa e poderão também produzir entristecimento contra o Espírito Santo. Poderão produzir efeitos também, mas são dardos. Então veja, irmãos, nós precisamos estar atentos para aquilo que vem à nossa mente. Muitas vezes as pessoas pensam que tudo que vem na sua mente é delas. Mas nem sempre muita coisa é nossa. Muita coisa é nossa. Aleluia. Mas tem coisas que não foi o meu pensamento que produziu, foi algo que veio externo. Então vejam, a Bíblia nos mostra que nós precisamos cuidar de nossa mente para aquilo que vem do exterior para assolar ela.
Por isso que a Bíblia nos mostra lá no Salmo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque muitas vezes os dardos do inimigo vêm por essas rodas. Você está ali e diz assim: não, mas eu não falei nada errado. Tudo bem, você não falou nada errado, mas você está num ambiente onde não existe um domínio do Espírito Santo. Mas eu preciso trabalhar. Bom, se você precisa trabalhar, aquilo é uma necessidade. Agora, quantas vezes as pessoas estão em uma roda de escarnecedores, não porque elas precisam. Elas não precisam estar ali, mas estão ali. E aquilo ali vai contaminando a sua vida. Glória a Deus. Que Deus nos dê, irmãos, sensibilidade para entender isso. Que Deus nos dê essa sensibilidade. Aleluia. Eu me recordo uma época, logo que eu comecei a trabalhar no órgão público federal que eu trabalho, quando a gente entra no trabalho, o que acontece? Normalmente a gente fica com a pior coisa que tinha para fazer naquele lugar. As pessoas que trabalham lá já sabem: vai chegar uma pessoa nova aí. Então eles já dão a pior mesmo para aquela pessoa, já dão um pior trabalho. Trabalho que ninguém quer, que ninguém gosta, enfim. Então, porque as pessoas vão escolhendo o melhor. Eu me lembro que logo que eu entrei neste órgão público, eu fiquei junto com uma sala, uma salinha ali, que era uma salinha de espera. Então, geralmente as pessoas gostavam de ficar numa sala mais quieta, mais silenciosa, um lugar mais distante, assim, mais isolado. Mas eu fiquei ali naquela salinha que era junto com uma sala de espera que tinha uma televisão. E eu me recordo, irmãos, que eu não olhava, a mesa não estava ali, mas ela estava praticamente em frente. E juntando, vamos supor aí que de tempos em tempos, com aquele ali movimento, eu acabava olhando. Vamos supor assim que durante a tarde inteira eu olhasse 15 minutos daquilo ali. 15 minutos. O que eu via ali, irmãos? O que eu via? O que se passava ali nas tardes, quando eles ligavam aquilo? Passavam programas que tinham assuntos que eram assuntos contrários à palavra. As vestimentas daquelas pessoas, entrevistadores, pessoas que participavam do programa, vestimentas indecentes. Então daqui a pouco eu estava aqui, daqui a pouco me chamava a atenção aquilo ali, eu olhava 1 minuto, continuava trabalhando. Daqui uns 10 minutos, aquilo eu prendia atenção, mais 1 minuto. Eu não sei, mas talvez, vamos supor que durante todo aquele período, eu olhasse 10 a 15 minutos. Eu imaginava que aquilo ali não fosse fazer problema para mim. Porque eu não estava olhando, não estava com interesse. Mas aquilo ali estava entrando na minha mente. Aquilo ali, irmãos, eram dardos que estavam entrando na minha mente, sem eu perceber. E eu comecei a sentir que eu comecei a perder aquela sensibilidade do Espírito Santo. Comecei a perder aquilo. Eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Será que eu estou em algum pecado, alguma coisa? E daqui a pouco o Espírito Santo me mostrou onde que estava o problema. Existiam dardos que estavam entrando na minha mente, sem eu me dar por conta do que estava acontecendo. Quem sabe uma outra pessoa que não tivesse numa condição espiritual de comunhão com Deus, estava sentado ali, que ali não ia fazer falta nenhuma, porque ela não ia perder nada. Mas quando nós temos alguma coisa de Deus, irmãos, nós começamos a perder aquilo ali. E aquilo ali nos faz falta. Aleluia. Aleluia. Quando nós temos o Espírito Santo e perdemos uma fração que seja da presença dele em nossa vida, nós sentimos falta. Aleluia. E a partir daquele dia, irmãos, eu comecei a me cuidar.
Oh, aleluia! Eu comecei a me cuidar para que nem nos momentos de distração eu deixasse entrar na minha mente aquilo que estava tirando de minha vida, aquela presença do Espírito Santo, aquela comunhão com Ele. Oh, glórias ao nome de Jesus! Nós temos que cuidar, irmãos, porque a Bíblia diz que o inimigo possui dardos inflamados. O que eram os dardos inflamados da antiguidade? Aqueles dardos que tinha piche, né? Tinha alguma coisa inflamável, né? Na sua volta. Então eles jogavam fogo, e quando aquilo ali cravava em uma pessoa, em um objeto, aquilo ali incendiava. Aquilo ali incendiava. Ficava ali aquele dardo pegando fogo e colocando fogo naquilo onde ele estava grudado. E esses dardos do inimigo, irmãos, você não percebe o que está acontecendo muitas vezes, mas aquilo ali entrou na sua mente. Aleluia, entrou no seu espírito, e aquilo ali está ardendo. Aquilo ali está fazendo você incendiar com algo que não é de Deus. Aquela coisinha que parecia tão pequena se espalhou dentro da sua vida, criou raízes. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas não estão numa roda com outros ímpios, com pessoas, né, obscenas, não, mas elas estão em rodas virtuais. Estão no caminho de pecadores, mas caminho virtual. Roda de escarnecedores, mas roda de escarnecedores virtual. E ela pensa, não, eu estou aqui em casa. Você está em casa, mas você trouxe uma roda de escarnecedores para dentro da sua casa. E você está constantemente linkado, você está vinculado a esta roda de escarnecedores, pessoas dizendo palavras torpes, trazendo assuntos que são assuntos que ofendem a santidade de Deus. Está ali. É uma roda de escarnecedores. Não é uma mesa de madeira, não é uma mesa de uma matéria física, mas é uma mesa virtual, e você está sentado junto com aquelas pessoas. E quantos dardos inflamados têm atingido a sua mente, seu espírito, por causa dessa mesa virtual? Quantas mensagens que você tem recebido e você nem sabe o que está acontecendo na sua mente. Você nem sabe o que está acontecendo na sua mente, mas o Espírito Santo está ficando entristecido. A santidade de Deus está sendo atingida. Aquilo ali está abrindo um rombo na sua estrutura espiritual, sem você perceber o que está acontecendo. Aleluia. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Aleluia. Eu não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço os procederos que se desviam. Se por acaso, pelo trabalho, pela exigência do dia a dia, pela necessidade que aquele contato que é indispensável, eu preciso ter, algum dardo entrar na minha mente, a Bíblia diz que isso aí não vai se pegar na minha mente. Porque não sou eu que estou querendo entrar, é a situação, as circunstâncias. Mas aquilo que eu posso, eu estou afastando, eu estou tirando de diante de mim aquilo que pode ser um dardo inflamado do maligno. Agora, irmãos, então veja, o dardo inflamado do maligno muitas vezes pode levar a pessoa a pensamentos que vão entristecer o Espírito Santo. Mas ainda há espaço para arrependimento, há espaço ainda para retornar. Ainda há espaço. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Agora vejam.
A Bíblia nos mostra que também existe uma ação espiritual. Coisas que vêm na minha mente que não são meus. Não é porque eu permiti que aquilo entrasse, mas é o diabo que lança, o espírito que lança o pensamento. E muitas vezes aquele espírito lança um pensamento e diz: agora isso é teu, você que pensou isso. Você que pensou isso. Aleluia. Mas não foi você. Muitas vezes é um espírito maligno que está agindo ali. E nesses casos, nós temos aqui uma receita de Deus para você vencer. E não deixar isso atingir a sua vida espiritual. Não deixar você entristecer o Espírito Santo com isso. Primeiro, acusar o diabo e dizer a ele: este pensamento é teu e não meu. Não sou eu rejeito esse pensamento. Eu não quero esse pensamento. Eu rejeito. Aleluia. Assim como eu rejeito um alimento pelo cheiro, eu sei que aquilo ali tem cheiro de algo estragado. Eu rejeito também aquele pensamento que é algo ruim, que é algo que eu vejo que é uma procedência maligna. Em segundo lugar, Efésios 6,16, eu tenho que apagar aquele pensamento com o escudo da fé. Eu vou proclamar a palavra. Aleluia. Se aquele pensamento diz: ó, você é algo que não presta para Deus, você é uma pessoa que não tem valor para Deus, você não tem jeito, você está numa situação terrível. E você sente que é uma opressão do diabo, você sente alguma coisa para deixar você distante de Deus, você rejeita aquilo. E você começa a dizer: não, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que eu vou ter vitória. Se vem aquele pensamento dizendo: Deus foi injusto com você, Deus te abandonou, você diz: não, Deus é bom, eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu vou vencer. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, a palavra de Deus não vai passar. As promessas de Deus não vão passar para a minha vida. Aleluia, não vão passar na minha vida. Aquilo que Deus quer para a minha vida vai acontecer. Aquilo que Deus quer para a minha vida vai acontecer. Não importa o que esteja acontecendo agora. Não importa a situação que eu estou vivendo. Aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida vai acontecer. Se eu agradar a Deus, eu vou entrar na terra prometida. Não interessa o que está acontecendo lá, se os gigantes são enormes, se as muralhas são fortes. Não importa, Deus diz que eu vou entrar, e se eu agradar Ele, Ele vai me colocar nesta terra. Aleluia! E terceiro aspecto é atacar o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faz como Jesus fez. Aleluia! Satanás vinha com uma palavra, Jesus vinha com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E Deus vai nos dar vitória, irmãos. Deus vai nos dar vitória. Nós estamos num processo. Aleluia! Nós estamos num processo. Nós estamos numa caminhada. E Deus está conosco. E Deus vai nos alcançar a vitória. Agora nós precisamos entender. Aleluia! Nós precisamos entender que dependemos da ação do Espírito Santo em nossa vida. E nós precisamos não somente evitar a blasfêmia. Às vezes a pessoa pensa assim: olha, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu tenho que cuidar com isso. Eu tenho que cuidar. Eu não posso blasfemar com o Espírito Santo. Mas quanta coisa ela está fazendo. Quanta coisa ela está permitindo que aconteça com a sua vida. Quanta coisa que ela está permitindo que está entristecendo o Espírito Santo. Aleluia! E ela não está entendendo o que está acontecendo. Glória a Deus. Talvez, irmão, irmã, você não esteja num caminho, num plano de condenação irreversível pela blasfêmia, pela apostasia. Mas você, pelas suas decisões,
por não entender como agir diante dessas situações que nós colocamos nessa lição. Quem sabe você está pecando contra o Espírito Santo, com mentira, murmuração. Você está entristecendo o Espírito Santo. Você está permitindo com que dardos inflamados do maligno atinjam a sua vida e corroam a sua mente, corroam o seu espírito. Aleluia. E você pensa, eu não blasfemei contra o Espírito Santo. Mas você está entrando num caminho alternativo que vai afastar você de um caminho ideal. Por quê? Porque você, embora não blasfemando, você está entrando para um caminho de entristecimento ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Mas Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Deus quer fazer você voltar ao caminho ideal de Deus. Aleluia. Se você não blasfemou, se você está com esse sentimento de querer Deus, de se arrepender, você não blasfemou, ainda há arrependimento. Aleluia. Ainda há como você voltar. Ainda há como você entrar novamente no caminho que Deus estabeleceu para a sua vida, como bom, agradável, perfeito. E nós vamos estar orando por você agora. Aleluia. E você hoje, aleluia, nesta noite, aqui em Porto Alegre à noite, não sei quantos países estão nos acompanhando, Deus quer fazer um propósito com a sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida. E Deus quer renovar essa sensibilidade. Deus quer renovar esse contato, para que você esteja no plano ideal de Deus para a sua vida. Oramos neste momento. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, teu Filho, chegamos agora diante de ti, Senhor, para te dar graças por esta palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, ó Pai, de nos aproximarmos de ti. Senhor, nós queremos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Queremos nos aproximar cada vez mais daquele plano ideal que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Agora, no nome de Jesus, eu te peço agora, meu Pai, renova-nos, renova este ouvinte, renova este irmão videologado pela internet, pela Rádio Restauração Online. Renova a sua vida, renova a sua experiência contigo, renova a sua comunhão com o Senhor, Deus. Que a tua glória agora esteja sobre a sua vida, que a unção do teu Espírito tome conta da sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora, enche do teu Espírito agora, enche do teu Espírito Santo agora. Oh Deus, que a tua glória seja derramada agora, Senhor, que toda fuligem deste mundo, todo dardo inflamado que tenha atingido a mente deste irmão, desta irmã, que seja agora destruído, seja agora neutralizado pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Vem agir de uma forma poderosa, de uma forma plena, Senhor, na vida desta pessoa, na vida desta família, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança. Que a ação do teu Espírito Santo seja plena, Deus, que o poder do teu Espírito venha se manifestar, que a tua glória venha se manifestar de uma forma poderosa, Senhor Deus, nesta vida, nesta casa, neste lar. Nós clamamos a ti nesta hora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, que prevaleça, ó Deus, a semente plantada pelo teu Espírito, que prevaleça aquilo que a tua palavra semeou neste coração, ó Deus, e aquilo que veio do maligno, aquilo que veio do mundo, ó Deus, seja agora destruído, seja agora aniquilado, seja agora anulado pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai. Nós clamamos a ti nesta hora e te damos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, aqui temos mais algumas perguntas. Aleluia. Aleluia.
Irmão Roberto pergunta: uma pessoa que imita e debocha das pessoas que falam línguas estranhas, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se ele fala conscientemente, simplesmente para ofender o Espírito Santo que está na vida daquela pessoa, sim, e você vai ver pelos resultados na vida daquela pessoa, o endurecimento que ela vai sentir sem possibilidade de arrependimento. Davi Max Cristino: olha que interessante essa pergunta aqui, ó. Uma pessoa que está na comunhão e blasfemou do Espírito Santo, da mesma forma dos religiosos na época do Senhor Jesus, quando estava na terra e pecou, ela permanecerá na igreja ou sai? É uma questão dela. Quem sabe até permanece porque é uma religiosa, né? Mas ela, nesse caso aqui, né, normalmente ela sai. Ela fica na igreja por um pouco, daqui a pouco ela não sente mais por que ficar, né? Ela simplesmente está completamente endurecida, mas eventualmente pode até ficar na igreja por um tempo, né? Olha só como tinha perguntas aqui, né? Nós somos aqui nos entusiasmando, aleluia, e passaram as perguntas. Mas normalmente a pessoa acaba com o tempo saindo da igreja, mas é uma questão da decisão da pessoa, né? Quanto tempo dura alguém que é apóstata? Nós vamos estudar sobre apostasia mais tarde, né? Todos os desviados são apóstatas. Se a pessoa, nem todos, nós vamos estudar sobre apostasia mais tarde, né, com mais detalhes, e a gente vai tirar essas dúvidas. Tá, em outros pecados, né, não blasfemou, mas praticou outros pecados. Nesse caso, ainda há espaço para arrependimento. Então a Bíblia diz só que pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, e de apostasia também, né, a pessoa fica endurecida para o arrependimento. Mas outros pecados ela pode ter perdão, né, se arrepender. Muito bem. Depois nós temos outras perguntas aqui que são perguntas mais genéricas, né? Não, se a pessoa também tinha dom, por exemplo, variedade de línguas, e não fala mais, pode ser pecou contra o Espírito Santo? Até pode ser, mas não é, esse não é um sinal. De repente ela não é usada mais por dons espirituais, porque ela parou de orar, parou de jejuar, parou de ter aquela comunhão com Deus, e o Espírito Santo então deixou de se manifestar na vida dela, né? Depois nós temos outras perguntas aqui que são um pouquinho fora do assunto, né? Mas nós temos muitas cidades aqui, dezenas de cidades do Rio Grande do Sul conosco. Que Deus abençoe a todos. Outros estados, temos Santa Catarina, São Paulo, Paraná, e também temos Uruguai conosco e Portugal. Que Deus abençoe todos, né? Que Deus abençoe a todos, né? E o horário nosso se foi, né? Mas nós queremos aqui agradecer, né, a sua audiência e né, o seu log, né, virtual, né, sua conexão conosco. Que Deus abençoe. Estaremos orando também por pedidos de oração que chegaram até nós aqui pelo chat. Então logo em seguida também estaremos orando por todos os irmãos. Deus abençoe a todos, né? Nós vamos ter que encerrar agora. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, nós estaremos então retornando aqui às 20 horas, então novo horário, né? E creio que Deus estará mais uma vez conosco, porque Ele sempre é fiel. E nós queremos estar sempre juntos dele. Que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união.